Por que que Jesus chorou? Quando ele foi lá para ressuscitar o Lázaro, ele chorou. Aí na Bíblia você lê, olha, ele amava mesmo o Lázaro, o amigo dele, né? Porque ele até chorou porque o É, Lázaro morreu. Tá isso na Bíblia, tá, irmãos? Aí eu quero que tá. vocês meditem comigo. Eu falei, vamos meditar. Ó, quando ele recebe a notícia que o Lázaro está muito doente, o que que ele fala para os discípulos dele? Ó, essa doença não é Para a morte. a morte. Morte. Então, ele tinha convicção que o Lázaro não ia Morreu. morrer, Morrer. certo? E aí, então, ele continua a missão dele em Jerusalém, que ele está em Jerusalém quando ele recebe essa mensagem. Ele não pega os discípulos dele e fala, ó, pessoal, aborta a missão aqui, a gente tem que ir para Betânia, porque o meu amigo Lázaro está muito doente. As irmãs dele me mandaram uma carta aqui dizendo que ele está muito doente. Não, ele pega aquela mensagem e fala assim, olha, não é para morte. E continua fazendo o que ele está fazendo. O Lázaro morre, passa o primeiro dia de luto, porque lá eles guardam 7 dias de luto, né? É. Era 7 dias de luto. Passa o primeiro dia de luto, o pessoal tá lá chorando o Lázaro morto lá. E ele continua em Jerusalém. Passa o segundo dia, ele continua em Jerusalém. Passa o terceiro dia, ele continua em Jerusalém. Então ele vai para Betânia. Aí ele vai para Betânia, quando ele chega, vem a irmã dele de encontro, a irmã do Lázaro vem de encontro e fala assim para ele, mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Vocês conhecem a história, né, irmãos? Mas eu sei que se o senhor quiser, se mesmo agora ele estando morto, o senhor pode fazer alguma coisa para a gente ter o conforto. Aí Jesus falou, não, ele vai ressuscitar. Ah, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, tal, né? Ela conta o que ela leu na Bíblia. Aí ele fala isso, depois disso ele olha para o povo e chora. Por que que ele chora então? Ele chora porque o Lázaro está morto? Não, né, irmãos? Isso é lógico que não, né? Ele chora porque ele amava o Lázaro tinha morrido? Lógico que não, porque ele foi lá para fazer o quê? Por que que ele saiu de Jerusalém, caminhou algum tempo para chegar lá? Por que todo esse esforço? O que que ele foi fazer lá? Ressuscitar Lázaro. Ele foi ressuscitar o Lázaro. E ele chora porque o Lázaro está morto? Não, pela incredulidade do povo. Exatamente. Ele chora porque ele tinha pregado 3 anos para aqueles discípulos, para várias pessoas, e aquelas pessoas não conseguiam compreender o que ele estava ensinando. Falando. É. Aí ele chora por compaixão, por assim, vamos colocar assim, não vamos falar dó, que a dó é uma palavra Pesado. assim, muito desproporcional do que a gente está falando. Ele chora porque ele tem compaixão do povo. Fala assim, esse povo está sofrendo, por quê? Porque não conhece. Ele chora de ver o sofrimento daquelas pessoas de não conhecer. Ele tá falando, ele falou com os discípulos dele: olha, essa doença não é para a morte. Os discípulos, todos cabisbaixo, chorando, não entendendo o que ele estava dizendo. Aquela multidão estava ali, ele dizendo que ia ressuscitar o Lázaro, que ele não estava morto, ele estava dormindo, que ele ia acordar o Lázaro. E o povo ali todo chorando, cabisbaixo, as irmãs tudo chorando, não crendo. Então é É. nesse sentido que ele se compadeceu do povo. Ele se compadeceu do povo, vai até o túmulo do Lázaro e ele fala: tire a pedra. Eu imagino que naquele momento muitas pessoas ali, irmãos, eu imagino se eu tivesse lá. Como que seria meu comportamento também? Saíram de perto, né? Falou, nossa, tá fedendo, tá horrível isso aqui, eu não vou ficar aqui, A não. própria irmã do Lázaro falou, né? Bom, Falou, você. "Ô, Jesus, Ah, já faz é de 4 dias que está morto." Então, mas aí ela também, que andava junto com ele, não entendeu, né? Também Ninguém não. entendeu, Nenhum né? deles, né? Justamente. Nem Ninguém os entendeu. discípulos, nem os discípulos. É, Nem os então, discípulos. ninguém Os entendeu. discípulos já estavam com ele há quase 3 anos, irmãos. Há 3 anos mais ou menos, né, caminhando, vendo Então, milagre. Ele sabia que ele tinha curado a filha do Lázaro, né? Que tinha ressuscitado. Não, a filha do Lázaro. Do a, Jairo, a, né? A filha do Jairo. Eles viram ele é, ressuscitar a menina lá, a filha do Jairo, né? a sogra de Pedro lá, A sogra de Pedro estava doente, ela não tinha morrido, né? É, também o servo do centurião lá também, Mas também não estava morto, né? Esse aí estava para doente. falar, mas para falar a respeito A, da fé, né? a ressurreição que eles tinham visto foi a menina lá, né? Que ele estava morta e ele é, ressuscitou ela. Então, essa era a ressurreição que eles tinham visto. E aí,
Jesus ele fazia as coisas. Por que que ele não ressuscitou todo mundo ali que tinha morrido naquela época? Porque todas as coisas que Jesus fazia era para um propósito. Então, não era o milagre apenas pelo milagre, irmãos. É uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Então, as pessoas hoje elas buscam milagre, assim, na presença de Deus, elas querem milagres para que o milagre seja apenas um milagre, milagre por milagre. E não é dessa forma. Tem que ter o propósito. Por que que Jesus curou o cego no capítulo 9 de João? Por que que ele curou? Era apenas para mostrar poder? Não, ele não queria mostrar poder nenhum. Era para ter um ensinamento, né? Por que que ele curou o Lázaro no capítulo 11 de João? Para um ensinamento. Porque outras pessoas amigas de Jesus já haviam morrido também. E ele não foi ressuscitar. Ele não ressuscitou essas outras pessoas. Ele ressuscitou Lázaro na hora certa, no momento certo, para um propósito. Então, ele não veio para ressuscitar todas as pessoas que morriam naquela época. Ele não veio para curar todas as pessoas que estavam doentes naquela época. Existe um monte de coisa que as pessoas pensam que ele veio para fazer. E não. Já falamos aqui que qual é o tipo de cura que ele veio trazer. Tem gente que não entende o tipo de cura, entendeu? O tipo de cura que ele veio trazer é essa cura que nós estamos pregando, irmãos. É do evangelho completo. Essa é a cura que Jesus veio trazer. Ele disse: Olha, agora os cegos veem. Os que estavam coxos, que não sabia, que não podia caminhar, agora já podem caminhar. Agora, o surdo, aqueles que não tinham capacidade de entender, já ouve. Eles estão ouvindo agora. A partir de agora, eles podem ouvir. Então, era esse tipo de cura que Jesus veio trazer. Ele veio trazer a cura da alma, né? E não também a do corpo, mas a do corpo era ele fazia isso por coisas específicas, para ensinar da alma, a cura da alma. Então, o que que eu percebo, irmãos? Dentro de uma condição de um ser que é trino, o homem trino, estou falando agora do indivíduo trino, esse homem ele é composto de um espírito que tem um corpo e que reflete uma alma, entendeu? Que é dirigido por uma alma, que precisa que essa alma seja o reflexo ou do espírito ou do corpo. Então, quando nós vencemos as imposições da natureza humana e adentramos o conhecimento das coisas espirituais, nós começamos a doutrinar a nossa alma para viver as coisas espirituais. E é isso que a irmã Viviane vem falando para nós aqui. Ela tem falado, né? Você escuta uma mensagem da irmã Viviane, para muita gente, essa irmã aí, acho que deve estar meio doida, as coisas que ela fala. Porque, de fato, irmãos, é isso aí que ela está dizendo. Essa é a realidade. Entendeu? Porque eu falo assim, eu acompanhei um pouco da vida da irmã Viviane, que ela trocava muitas mensagens comigo lá no começo, quando ela chegou, que a gente conversava, na medida do possível, a gente conversava até bastante. E a gente vai vendo a transformação que ela teve. E o que acontece? A partir daí, toda a nossa condição espiritual se tornou agora um ato que é perceptível ou não do nosso ser. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar à igreja de Coríntios, na primeira carta escrita aos Coríntios, logo ali no comecinho, no capítulo 2, ele fala de dois tipos de sabedoria que o homem pode adquirir. O Tiago também, irmão de Jesus, fala também de dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria que é humana, que é terrena, irmãos, que ela é muito destacada, né? As pessoas dão muito valor à sabedoria da carne, mas existe a sabedoria do espírito. É essa que nós deveríamos focar, é na sabedoria do Espírito. O Espírito que conhece as coisas de Deus. É nessa sabedoria que nós deveríamos nos destacar, nos colocar. Então, é dito na primeira carta aos Coríntios, se os irmãos me permitirem, eu vou ler aqui com os irmãos, eu vou até colocar aqui para que os irmãos possam também ler aí na tela de vocês. Versículo primeiro, o apóstolo fala assim, olha, irmãos,
Na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana. Olha só, eu fui ter com vocês, eu não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Então, eu não usei. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Olha só que coisa, hein, irmãos? Extraordinário, maravilhoso. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha que coisa, irmãos. Olha o segredo de você ter essa vivência com Deus, de você ter esse relacionamento com Deus. Você tem duas condições. Duas. É te dado esse poder de ter essas duas condições diante de você. É nos dado isso. E agora, de que forma que nós vamos viver isso? Ou aceitar isso? Ou receber isso? Eu agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E que tipo de sabedoria ou de, vamos colocar assim, de propósito de vida eu tenho vivido? Que tipo de propósito de vida? Eu me apoio em sabedoria humana ou me apoio no poder de Deus? Como que é a minha reação? Como que é a minha atitude? Como que eu recebo uma notícia? Como que é a minha ação em cima da notícia que eu recebi? Qual é a minha reação? É de acordo com a sabedoria humana? Eu tenho me apoiado em sabedoria humana ou me apoio no poder de Deus? Aí ele diz assim no versículo 6: No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, tá? Não pessoas que não têm a maturidade ainda, tá? Mas quando nós estamos entre os maduros, nós falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes que logo caem no esquecimento. Mas isso aqui é um assunto para a gente estudar assim vários meses, tá? Para a gente debater vários encontros. Porque isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma direção de vida, um direcionamento de vida, de verdade. Ele diz assim no versículo 7: Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto. Poxa, então esse plano um dia esteve secreto e um dia esteve oculto. Ele já foi secreto, esse plano. Os homens não conseguiam acessar esse plano de Deus. Ele estava oculto à humanidade, ele era secreto à humanidade, mas isso foi antes, certo, irmãos? Antes. Embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo, isso que a gente tem falado várias vezes aqui, que tudo aconteceu antes do começo do mundo. Tudo aconteceu antes da criação. Mas tem gente que ainda não consegue fazer essa distinção, essa divisão. Mas tudo aconteceu antes. O Paulo fala disso, o Pedro fala disso, tá, irmãos? São assuntos assim extraordinários, que por isso que nós falamos que nem tudo, nós estamos preparados para as coisas, mas nós estamos prontos. Por que que nós estamos prontos? Porque nós fomos gerados dentro da prontidão de Deus, aquilo que foi a preparação de Deus antes da fundação do mundo. Então, o que Deus preparou para nós, Ele não está preparando agora.
O que Deus tem para nós foi preparado quando? Antes da criação do mundo. Então, se eu entro no mundo depois do que Deus preparou, então as coisas já estão o quê? Prontas, entendeu? Pode ser que eu não esteja preparado para elas, mas elas já estão prontas. Quer falar, irmã Viviane? Não, eu falei algo completa, completa, mas o problema é que a gente não está consciente disso, mas elas Ex- já estão. Exato. Tá tudo pronto, tudo completo, tá? Deus está preparando alguma coisa para vocês nos dias de hoje, irmãos? Hein? Não, Quem acredita que Deus está preparando a sua vitória aí? Quem acredita? Da igreja, você vai na igreja, olha, irmão, Deus está preparando a sua vitória. Confia. Não, irmãos, isso vai te trazer frustração. Isso vai te trazer ansiedade. Esse... porque depende de fora. Exato, exatamente. Aí entra a fé, como o nome diz. Ex- A fé é a certeza daquilo que a gente é. E quando a Exato, gente tem convicção naquilo que a gente sabe que tudo acontece quando tem que acontecer, porque já está completo, já está pronto. exatamente. Isso é fé. Fora disso é crença, entendeu? Então, assim, a gente deveria abrir para os irmãos a cada versículo que a gente está lendo aqui, a gente deveria fazer uma conversação, um debate aqui em cima de cada versículo. Eu já estou lendo aqui o 8, mas a gente deveria fazer cada versículo aqui um debate com os irmãos. O 8 diz assim, olha, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam. E os não governantes também não entenderam. Por isso, os governantes não entendendo, eles não ensinam aqueles que não são governantes. Então, o escriba entendeu? Não. O pastor dessa época aqui, o sumo sacerdote entendeu? Não. O Moisés entendeu? Não. O Elias entendeu? Não. O Eliseu? Não. O Jeremias? Não. O Isaías? Não. O João Batista? Não. Por que que eles não entenderam? Porque estava oculto e estava o quê? Como diz aqui no versículo 7, né? Secreto e oculto. Mas como que foi revelado? Só o Paulo entendeu? Não, irmãos, não só o Paulo, não. Mas quando isso foi revelado? Isso foi revelado em Cristo, no ser. Cristo não é uma religião. Cristo não é dogma. Cristo não é lei. Cristo não é teologia. Cristo não é ciência. Cristo não é coisas. Cristo é o ser, é a essência. Cristo é o tudo em todos. Isso é Cristo. E os homens não entenderam, não ensinaram e não entendem, mas foi dado a eles a capacidade de entender e de conhecer. Mas eles ainda muitas vezes não conhecem. Então é dito aqui, olha, que eles, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então está aqui uma oposição, irmãos. Uma oposição você vê nesse versículo aqui de número 9. O olho não viu, tá? O olho é o quê? Físico, não é? São coisas físicas. O ouvido não ouviu o quê? Também dessa vida física. A mente não imaginou que mente? A mente também dessa vida física. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, entre o mundo físico e o amor que não é físico, o amor que ele é espiritual, que é o amor de Deus, o amor do Pai, o amor ágape, existe este hiato, essa separação. O olho consegue ver o amor de Deus? Não. A mente consegue imaginar o amor de Deus? Também não.
O ouvido consegue ouvir o amor de Deus? Também não. Só o Espírito consegue traduzir o amor de Deus. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas de que forma? Por seu Espírito. Não foi porque a minha mente imaginou, porque o meu ouvido ouviu, não foi porque o meu olho viu, mas foi porque o Espírito nos revelou. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa? Quem conhece? Ninguém, senão o próprio espírito dela. Alguém fora de você consegue entender o que você pensa? Não, somente você entende o que você pensa. Somente você sabe o que você está pensando no momento. Então, quem tem poder ao seu pensamento? Só você. Entendeu? Nenhuma pessoa externa, irmãos, nenhuma condição externa tem poder ao seu pensamento. Nenhuma. Ah, o mundo pode estar falando tal coisa, mas quem tem poder ao seu pensamento é só você. Ninguém tem. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por que que você recebe o Espírito de Deus? Para você conhecer a Deus. O Espírito de Deus foi dado para você, não é para você ficar falando em língua estranha, para você ficar pregando nas igrejas, não. O propósito de Deus dar o Espírito a nós é para nós conhecermos Ele. Então, o que que o Espírito proporciona a nós? O conhecimento do nosso Criador, conhecimento do nosso Pai. O Espírito tem um objetivo: fazer com que nós possamos conhecer o nosso Pai. Esse é o propósito do Espírito. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana. Então preste atenção, irmãos. Isso aqui não tem a ver com coisa humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas o quê? Espirituais. Verdades espirituais a pessoas carnais faz sentido? Não. Verdade espiritual pregada numa igreja carnal vai fazer sentido? Não. Então, toda a verdade espiritual só faz sentido num grupo que tem uma mente o quê? Dirigida pelo Espírito. Por que que os próprios escritores dizem, olha, as coisas de Deus é loucura para este mundo? Por quê, irmãos? Porque a mente humana, por mais sábia que ela possa atingir, chegar a um nível mais sábio que ela possa atingir, ela não entende as coisas do Espírito, porque são coisas diferentes daquilo que é a expectativa humana. Então, o que Deus tem a nos revelar, as maravilhas de Deus, elas não têm a ver com aquilo que é humano. Não tem a ver com aquilo que é humano. A doença da minha cabeça, a dor de cabeça que eu tenho, ela é espiritual ou ela é humana? Ela é humana. A cabeça do espírito dói, irmãos? Não. O rim do espírito para? Não. Vamos colocar assim, que mais? O espírito entra em depressão? Não. Então essas coisas são coisas o quê? Humanas. Eu posso fazer com que isso, que o espírito reflita coisas para que essas coisas humanas sejam amenizadas. Mas essas coisas humanas não podem refletir coisas boas ao meu espírito. Não tem como. Porque não é uma via de mão dupla. O espírito, ele traz as coisas de Deus. Ele não leva as coisas para Deus. O espírito, ele não está aqui como uma ponte de vai e vem. Ele é uma ponte só de vinda. O caminho do Espírito é trazer, ele traz as coisas de Deus para nós. Então, quando Jesus ele vai ensinar o Pai Nosso, ele fala: olha, entenda que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, do jeito que ela já foi feita onde? No céu.
O que que é o céu, irmão? O céu é a eternidade. O céu é a realidade, é o mundo espiritual. Se você entender o que está pronto, o que foi feito no mundo espiritual, está pronto no mundo espiritual, o Espírito traz isso para a vida. Mas você querer levar coisas daqui da terra, da natureza humana, para o espiritual, não funciona. Isso não tem valor, não tem como ser assim. Então, quando eu lhes disse isso, não empregamos palavras de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Não tem como. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Repita isso no seu consciente agora, irmãos. Somente, vai lá, repita isso, tá? Somente quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Repete isso várias vezes na sua mente, no seu intelecto. Apenas quem é espiritual. Só o espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Somente quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. E o carnal? O carnal deduz. O carnal faz suposições. O carnal faz ilações. O carnal faz profecias. O carnal tenta adivinhar. O carnal tenta compreender. O carnal ele projeta. O carnal gera expectativa. O carnal gera crença. O homem carnal, ele, bom, não deu certo hoje, quem sabe amanhã virá. Quem sabe se nós conversarmos a Deus no próximo encontro, no próximo culto, com outras mensagens, com as canções mais emotivas, com outros louvores mais fortes, né? Com uma pregação mais forte, com um barulho mais alto, quem sabe nós vamos convencer Deus. Isso é quem não entende as coisas do Espírito. Aí diz assim, ó, versículo 15: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outro. Por quê, irmãos? Porque o espiritual ele avalia o que está dentro de si mesmo. É o orgânico que a gente fala. É aquilo que a irmã Viviane vem falando para nós nesses dias aí. Está dentro de você. O problema não está fora. O problema, se existe um problema, ele é único, ele está dentro de você, ele é seu o problema, não é dos outros. Se você está em conflito, porque é você que está em conflito, não é os outros que te fazem entrar em conflito. É você que está em conflito. Ele está dentro de você. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você crê nisso? Tu tem a mente de Cristo? Use ela. Use a mente de Cristo. Conheça o Cristo que está dentro de você. Revele através da mente desse Cristo que está em você. Viva por esta mente de Cristo que está dentro de você. Ele já é em você, ele já é uma realidade, você já é um ser eterno, você já foi gerado pronto antes da criação do mundo. E é isso que nós precisamos externar, irmãos, é isso que nós precisamos pregar aos nossos irmãos. Agora deixo para vocês falarem aí. Muito obrigado pela atenção. Lembrando que quando fala a mente de Cristo, a gente não está falando do homem Jesus. A gente está falando do ser que habita em nós, que é o Espírito, a vida que se manifesta através de nós. A partir do momento que você entende que você é esse Cristo, né? Porque a gente pensa que pensa, mas não é real. Geralmente a gente reage às coisas. Quando verdadeiramente a gente entende o Cristo em nós, quando a situação aparece diante da gente, ela não vai mudar. A situação é o que é.
Mas aí a gente tem duas opções de como lidar com aquilo, como, como perceber aquela situação. Se a gente vai julgar ela boa ou ruim, e aí dar um significado a ela, ou se a gente vai olhar para ela de uma outra forma e, e manifestar aquilo que a gente é. Porque as coisas em si, elas não têm significado. Elas são oportunidades para que a gente possa revelar o Cristo que somos. Amém, irmã. Maravilha. Quem quiser falar, pode falar, irmãos. A gente tem um tempinho aí ainda antes de terminar. Não, tudo já foi falado, tudo bem explicado, tudo bem, o raciocínio da gente cada dia vai melhorando, né? E tudo já foi explicado. Nada mais a acrescentar, só agradecer. Amém. Sérgio Douglas já. Amém, glória a Deus, irmão Arlindo. Eu quero agradecer a oportunidade e foi muito bom compartilhar a palavra com vocês. Muito obrigado, irmã Elma. Irmã, eu vou dizer que melhor é a presença da irmã aqui. Nossa, Venha sempre, é que sempre. a senhora não sabe o quanto a senhora nos alegra, irmã, quando a senhora traz luz para nós. Por isso que a senhora, não, a senhora não- acho que talvez a senhora não tenha noção o quanto de maravilha que é a gente poder estar encontrando vocês aqui. E, Maravilhoso, se todo domingo todos pudessem comparecer aí, né? Tá por aí. Hoje foi magnífico. Rever, não, não, mas reouvir a irmã Elma, né? Muito legal, né? As conversações muito boas aí. Muito legal, muito bom mesmo. Tô, tô cheio de questão aqui, mas outra hora a gente faz as perguntas que precisam ser feitas. anota, irmão, anota as questões aí, pega um caderninho e põe do lado da Preciso, eu não tenho esse hábito aí. A é, irmã Creuza tem o hábito, né? Caderninho, anotar as coisinhas, né? Eu preciso pegar esse hábito de pegar caderninho, colocar aqui do lado isso, e vai e já ir anotando. anotando, É, né? Enquanto você estava falando aí, que nem você falou que foi lido vários versículos, mas e cada versículo que foi lido era para estar estudando sobre ele, falando sobre aquilo, né? Isso é importante. aham. É importante mesmo. A gente tem que fazer estudos exaustivos, né, entendeu? Para extrair tudo de cada versículo. Aí sim. Tudo, meu, Tudo que não é tudo. possível no momento, né, irmão? Porque você sabe que não, É, então. você não tem É que limite, né?